Vai dar tudo certo. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Tá ótimo aí. Tá aqui ela, né, não? Virgínia, não tô vendo a Virgínia, mas vai dar certo. Opa, será que era ela ali? Ali tem várias pessoas. Tá aqui a Virgínia. Trocamos de celular. Guardando. Eu já estava ansiosa, achando que não ia rolar, meu povo. É bom que quebra logo o gelo, né? Fica todo mundo ansioso. Ixi, foi para causar suspense. É isso mesmo. Deu tudo certo. Que bom, amor. Quando é num propósito de coisa positiva, não tem como não dar certo, né, Virgínia? Com certeza. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Nós aqui estamos. Vocês estão aí escutando direitinho? Se puder dar um... Áudio aí, Claros, tá bom? Dá um retorno aqui para nós. Pronto. Pronto, disse que tá, já o Amanda já falou, o pessoal está dizendo que sim. Júnior, tá todo mundo aqui dizendo que sim. Ótimo, então vamos Então, começar, né? Vamos começar aí, né? Nossa live. Antes da gente começar com o assunto, né? E a gente trocar, fazer esse bate-papo, eu acho que vai ser bem, bem rico para todos nós. E só queria fazer o registro aqui. Virgínia, o teu pausou. Você tá ouvindo a gente? Tô te ouvindo bem. Melhorou? Tá certo, é porque as pessoas avisaram que tinha sido pausado. Pronto, voltou? Eu tô ouvindo bem. Tô me vendo também. Ok, Virgínia, tá ótimo, ouvindo bem. Então, só queria fazer aqui um registro, né? Que a gente teve um imprevisto com uma pessoa que a gente conhece, na verdade, uma perda, né? Que foi do Lucas Teixeira Araújo, né? A gente queria aqui deixar energias positivas para a família, muita luz, né? Nesse momento difícil, e dizer que a gente está aqui rezando aqui, torcendo por eles para que tudo se tranquilize, né? Enfim, que eles tenham força nesse momento, tá? Queria só fazer esse registro antes da gente começar nossa live, né? E agora vamos começar, né? Amigos, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho do dia a dia, né? Relatar um pouquinho o que nós estamos vivendo nesse momento de quarentena com as famílias e nossos filhos autistas. Então, nós queremos aqui, eu vou me apresentar, porque nem todos me conhecem. Meu nome é Miriam, Eduardo, meu marido. Nós temos 4 filhos, 2 dentro do espectro autista. Pedro e Lia, né? Nessa sequência, né? Os dois estão hoje com 5 anos de idade, Pedro e a Lia, né? Então, dentro do espectro. E aí, eu vou aproveitar aqui e agradecer, né, a Virgínia ter aceitado nosso convite. Né? Ela é uma defensora da causa, ativista, participa muito, uma grande amiga que nos apoiou muito no início, né? E eu quero agradecer ela ter aceitado esse convite. Antes dela se apresentar, que ela tem muito aqui para nos contar, eu vou pedir só para o Eduardo falar um pouquinho da Likens. Eu queria só fazer um registro, pessoal, né? Porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem e hoje eu conversando com uma das cofundadoras aqui, ela também recebeu uma ligação e o pessoal me perguntando, o que é Likens, vocês participam disso, como é? Então eu vou só resumir aí, mais detalhes a gente vai ter no Instagram da gente e também as pessoas podem nos contactar que nós vamos passar mais detalhes, mas eu vou falar um breve relato aqui, né, de como é que a Likens aconteceu, né? Então, assim, a gente foi tocado, na verdade, até por
a ação que a Virgínia promoveu, né? Em agosto do ano passado, foi entre julho e agosto. Eu sei que agosto foi a entrega, né? Eu andei pesquisando isso no Instagram, que foi da nossa amiga lá, Efigênia, né? Que teve uma mobilização grande lá e eles conseguiram mudar a vida daquela família, né? Efigênia, junto com o filho dela, que é autista severo, né? Autismo, ele é adulto já, e ela vivia numa condição bem precária, né? A casa dela, e a Virgínia movimentou a rede social dela, os colegas, os amigos, e nós acabamos nos envolvendo, e foi o nosso primeiro fato concreto que a gente conseguiu ajudar diretamente alguém da causa, né, envolvido com a questão do autismo, uma pessoa que fosse um terceiro, né? E aquilo nos tocou muito, e a gente percebeu que a gente poderia fazer mais, né? E aí a ideia da Likens surgiu logo depois daquilo, né? Então a gente pensou, a gente pode ajudar, como vamos fazer isso? E aí a gente também tem uma preocupação com a questão sustentável, então a gente queria fazer as duas coisas, a gente queria ajudar a causa, né, de algumas formas, e queria também tinha essa preocupação na causa da sustentabilidade. E aí a gente entendeu que a melhor forma de ajudar era informar e comunicar. Quanto mais a gente consegue fazer com que essa informação chegue, que as pessoas conheçam sobre o autismo ou qualquer outra inclusão, o preconceito vai diminuir. E a gente vai conseguir conquistar o espaço que é nosso de direito. Que o espaço é igual, que nós somos todos diferentes. Essa é a verdade, né? E queremos que sejamos todos iguais. Isso não faz nenhum sentido, né? Isso realmente não faz sentido, porque estamos todos diferentes. E aí nós começamos com essa ideia de fazer umas camisas sustentáveis, onde parte da renda dessas camisas vai ser revertida para ajudar, no primeiro momento, uma associação, que é a Associação Espaço do Autista, que ela cuida, apoia famílias e autistas severos adultos, né? Que também, dentro do espectro, existem também as dificuldades. Então, esse público, ele é um público que ele acaba tendo uma assistência menor, até pela dificuldade do manuseio, as pessoas não acreditam mais tanto no potencial de desenvolvimento, e todos nós temos capacidade de nos desenvolver. Precisamos só dos estímulos adequados, e eu sempre digo aqui em casa que é achar aquela chave. Se eu achar a chave da conexão, o carro vai ligar, fazendo analogia, que é a pessoa, e nós vamos conseguir extrair o melhor de cada um. Então, a Likens surgiu com essa proposta, né? Então, eu sou um dos cofundadores. Junto comigo e com a Silvia, minha irmã também. Somos nós três aí à frente da Likens. E aproveitando essas apresentações, agora vamos ceder o espaço para a nossa convidada, né? Que ela é quem vai se apresentar e que vai aqui nos ajudar muito nesse bate-papo. Por favor, Virgínia. Com vocês. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande olhar para o rostinho de vocês. São pessoas muito queridas, pessoas agradabilíssimas, pessoas que realmente a gente gosta de estar perto, porque tem uma energia maravilhosa. Estou morrendo de saudade dos meninos. São duas coisinhas lindas, vontade de apertar. E eles gostam de ser apertados e cheirados, né? Eu amo muita saudade deles. E assim, queria parabenizar demais vocês pela iniciativa, porque a gente sabe que esse público do autista adulto severo é assim um público extremamente carente do olhar terapêutico, porque é um público onde as pessoas já consideram uma causa perdida, né? Então, por ser considerado uma causa perdida, ocorre um processo de desumanização da pessoa. A pessoa passa a não mais ser vista como um indivíduo social, como um ser humano. Ele passa a ser visto apenas como um objeto que atrapalha a sociedade, que tem um custo para essa sociedade. Então, como ele não dá um retorno financeiro para a sociedade, para o estilo de sociedade que nós vivemos hoje, ele é um fardo. Então, tudo que é fardo, ele é desumanizado, né? Então, assim,
a proposta de vocês é uma proposta que nos toca bastante por isso, porque ela propõe o quê? A reumanização dessas pessoas, a reinserção dessas pessoas dentro da sociedade, de onde elas nunca deveriam ter saído. Porque o que a gente percebe com os autistas adultos severos? São pessoas que não tiveram oportunidade de um tratamento adequado na infância, nem um acompanhamento adequado na adolescência e chegam à fase adulta com desafios assim imensos. Mas não quer dizer que esses desafios, mesmo sendo grandes, sejam desafios que não devam ser levados em consideração, porque eu adoro desafio. Eu adoro ser desafiada. Um paciente que não me desafia é um paciente que não me tira da minha zona de conforto, porque também, para quem não me conhece, que quem entrou pela Linkens, eu sou odontóloga, odontopediatra. E, assim, na verdade, nem a minha especialização é em odontopediatria, mas devido à procura muito grande de crianças, de famílias autistas, para mim acabou que eu me tornei quase que um especialista em atendimento para crianças com autismo. A melhor Tem especialista. 70% do público que me procura é o público de pessoas com autismo. Então, eu já não tenho mais quase pacientes sem estar no espectro. Eu já nem sei atender criança sem estar no espectro. De tanta procura. Excelente dentista. Graças a Deus, eu fico muito feliz, eu fico realmente assim muito feliz e espero também me engajar. Inclusive, eu já tinha falado com a Efigênia sobre isso, mas a pandemia ela adiou um pouco o nosso sonho, né, de entrar junto nessa, mas eu já me responsabilizei de entrar e de realmente a gente fazer a diferença para isso daí. Pelo menos a assessoria odontológica está garantida. Ô, Virgínia, Uma coisa obrigado. boa. Aí já temos aí mais uma voluntária para a associação. Já tem o atendimento odontológico garantido. Que ótimo, Virgínia. Obrigado. A gente agradece aqui. A associação lá, Espaço Autista, agradece, mas também. Virgínia, conta um pouquinho assim pra gente como é que foi na época que vocês tiveram o diagnóstico do Arthur, né? Até falar um pouquinho aí, que você tem 3 filhos, cada um mais lindo que o outro. Na verdade, eu estava pensando em montar um time, né? Mas aí quando chegou no terceiro, eu digo, não, chega. Assim, o diagnóstico, eu sempre costumo dizer que o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico que é processual. Você começa a enxergar os desafios daquela criança e começa a fazer comparações, você começa a perceber as diferenças, então você começa a ficar curioso em relação ao desenvolvimento. Por que será que o meu filho ainda não fala? Por que será que o meu filho anda na ponta dos pés? Então, geralmente é um diagnóstico que é processual, ele não é um diagnóstico como, por exemplo, da síndrome de Down, que quando a criança sai, o médico olha, ele tem uma prega ocular, tem a prega palmar, vamos fazer o cariótipo, aí dá a trissomia do 21 e você recebe o diagnóstico. Não funciona desse jeito, né, para o autismo. E aí, eu comecei a perceber essas diferenças e sempre que eu buscava na internet essas diferenças, criança que alinha objetos, criança que não fala, motivos de atraso de linguagem, sempre caía na questão do autismo. Mas como era um diagnóstico que eu não queria, pelo fato de ser um diagnóstico desconhecido, eu levei ele na pediatra e a pediatra disse, olha, eu estou muito desconfiada de que o seu filho realmente esteja no espectro. Tá aqui o nome do neuro, eu quero que você procure. E aí eu me lembro que eu saía de lá da consulta, rasgava o papel. Ah, eu não quero saber disso não, meu filho não tem nada. E aí fui adiando. Só que aí o diagnóstico, primeiro ele começa batendo na porta, daqui a pouco ele está escancarando a sua porta, que você não tem outra saída. Não tem jeito a não ser você realmente buscar ajuda, né? Então aí eu procurei o neuro. Quando eu cheguei, na verdade, para falar com o doutor André Pessoa, que é o neuro dele, eu já cheguei lá com o diagnóstico. Já cheguei e disse, olha, eu estou desconfiada por isso, de todos os motivos. Você acha que o seu filho tem o quê? Eu disse, eu acho que ele tem autismo. Aí eles, pois realmente você tem razão, seu filho está no espectro. E aí ele me deu uma aula sobre o que seria, né, o espectro do autismo. E aí, assim, eu confesso que eu não fiquei assim, em desespero, em choque, em nada. Assim, quando eu saí da consulta, o meu desespero é o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Meu Deus, eu tenho que ajudar essa criança de alguma forma. Então, eu caí na internet, comprei livros. Me lembro que eu recebi o diagnóstico em dezembro. Em março, eu já estava em São Paulo fazendo o curso.
Então foi uma coisa assim que eu saí no desespero para me capacitar para ser a mãe que eu achava que ele merecia, entendeu? Então foi isso, assim. Claro que a gente passa por momentos de tristeza, abatimento, passa, claro. Mas assim, na época do diagnóstico, para mim foi um alívio. Eu me senti aliviada em saber o que é que ele tinha e saber o que é que eu podia fazer por ele. A gente também, quando a gente foi buscar, a gente não entendia nada de autismo e nem imaginava, né? Mas achou estranho, né? Achava muito estranho alguns comportamentos. Eles comandos, não atender aos comandos, não se enxergarem, né? Eles não percebiam um ao outro. Então a gente começou a ficar desconfiado. E até a questão daqueles pequenos comandos e algumas ações, até quando a gente chegava em casa e tudo. Então a gente começou a ficar desconfiado. Quando a gente foi buscar e soube, realmente, na época foi uma médica, Ângela Gifone, ela foi muito delicada, muito sensível com a gente. É verdade. Quando foi dizer, porque pra gente não, era outra coisa, não era isso. Podia ser TDAH, qualquer outra coisa, né? Mas a gente não imaginava que era o autismo. E ela foi muito sensível e delicada quando foi nos contar. E aí, nós também resolvemos agir. Nós tivemos o mesmo comportamento seu, entendeu? Rapaz, vamos... O que é que eu posso fazer pelos meus filhos para eles serem felizes e terem qualidade de vida? Então foi isso que sempre norteou e até hoje nos norteia, né? Isso nós Só te interrompendo, fala a idade dos meninos e fala que eles são gêmeos. Exato. A gente comentar, são gêmeos, hoje eles estão com 5 anos. Quando a gente descobriu, eles tinham 2 anos, né? E aí, nesse primeiro ano, a gente errou muito, porque a gente não tinha conhecimento sobre o assunto. A gente achava que qualquer especialista, qualquer médico, ou neuro, ou qualquer terapeuta resolveria, né? E a gente viu que precisava ser um especialista, precisava ser uma pessoa que entendesse do autismo, né? E aí a gente sofreu um pouquinho nesse início, de encontrar essas pessoas, porque a gente não vivia esse mundo. E aí foi quando a gente encontrou a Virgínia, conhecendo a... Só rapidinho falar disso, que assim, as coisas da vida aí, eu conheci a Virgínia de nome, já tinha visto a Virgínia, mas não conheci de fato a Virgínia. Mas conheci o filho da Virgínia. O mais velho, né? O mais velho, Ícaro. E encontrei com o Ícaro em São Paulo. Né? E aí falei, rapaz, Ícaro, eu preciso falar com a tua mãe. Né? Mas assim, não conheço ela, né? E aquela questão de ligar. Aí eu... Menina, liga. Eu também naquela situação. Eu vou ligar, não sei nem quem é e tal. Eu liguei, né? E você foi muito receptiva e abriu muito a minha cabeça, ajudou muito naquele momento que a gente precisava, né? Que a gente fica muito perdido. E é muito importante, por isso também que a gente se sensibilizou, porque muitas mães, quando tem esse momento do diagnóstico, elas ficam muito perdidas. Quem eu procuro, com quem eu converso, qual o tratamento que eles precisam, o tratamento adequado. Então, a gente ficou num mundo assim, que eu caí num mundo de paraquedas que eu não sei o que fazer. E aí, naquele momento que a gente me conheceu, você nos deu alguns caminhos, né, algumas dicas e algumas informações que foi extremamente importante para a nossa caminhada até hoje. Eu acho que a gente está no caminho aí certo, acertando, né? Tentando acertar. Nesse instante a gente estava ali, um comportamento, né, que a gente sabe que às vezes não é adequado, e eu chamei a Miriam no canto e disse, Miriam, lembra que é desse jeito, tem um sofrimento aí, mas se a gente não fizer assim, não vai funcionar. Ela olhou para mim e disse, é isso aí, Eduardo. E aí a gente conduziu da forma, né, que a gente precisava conduzir, né, para que a coisa fluísse, para que o comportamento se ajuste para o que é o necessário. Então, mas eu acho que esse relato aí de falar desse contato, né, também é importante, porque é isso mesmo. Assim, nós pais, quando nós temos essa notícia, muitos de nós ficamos mesmo sem né, querendo ajudar, mas sem saber onde procurar, quem são os profissionais. Então, o ideal, pessoal, eu sei que tem os profissionais que indicam, mas se você conhecer alguém, uma pessoa, você confie, que você consiga conversar, com certeza ela vai lhe ajudar muito e você vai conseguir pular algumas etapas, né? Eu sei que isso faz parte do aprendizado, mas a gente sofreu um pouquinho nesse início, realmente, como a Miriam colocou, né? Do diagnóstico, né? Verdade. Virgínia, e nesse momento agora da pandemia, né? Como é que tá a rotina?
né? Como é que tá esse dia a dia de toda a família Adaptação, em casa, né, adaptação nesse do Arthur. período. Você contar um pouquinho pra gente. Da família como um todo, eu diria que é uma adaptação, né? Porque nós tínhamos, né? A gente tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Os filhos, a quantidade parecida, vamos dizer assim, diferentes, mas ocupado praticamente o dia todo entre escola e terapia, e tudo isso em alguns dias se dissolveu, né? Eu diria assim. Aí conta um pouquinho. Assim, eu confesso, assim, particularmente, que eu achei que a questão do isolamento, o tempo ia ser menor. Então, quando a gente não tem noção do que está esperando por nós, a gente fica meio que, a gente vai passar 15 dias em casa, vai dar tudo certo. E aí a gente acha bom. Eu, pelo menos no início, achei ótimo, porque eu estava pegando todo dia aquele engarrafamento ali do macro. Quando eu fiquei Quando eu soube que eu não ia mais precisar pegar esse engarrafamento, eu fiquei tão feliz. Aí eu disse, gente, vou curtir os meninos também amaram passar uns dias de férias. Gente, mas aí começa a questão da quebra da rotina. E aí, como diz o Bernardo, o meu filho que vai fazer 12 anos agora, gente, eu amo vocês, mas já deu pra mim. Verdade. Verdade, é ótimo. Disse, olha, eu amo muito vocês, gente, mas eu quero voltar pra escola. Ele no super sincero dele, né? Porque as crianças elas têm essa coisa de não esconder os sentimentos. Ele, gente, eu amo muito você, mas já deu pra mim, eu não tô mais aguentando essa convivência. Mas por quê? É um desafio. E aí o Arthur começou super bem. Assim, a gente todo dia engajava muitas atividades, mas eu percebi que ao longo desses 3 meses, esse engajamento dele foi diminuindo. E aí, assim, eu percebo que existe, assim, um feedback. Quanto menos ele se engaja, menos motivada eu fico. E quanto menos motivada eu fico, menos eu tento. E quanto menos eu tento, mais ele gosta de ficar na zona de conforto. Então, eu precisei interromper, né, todo esse ciclo vicioso de ele não cooperar e eu desistir, aí tentava um pouco de novo, porque aí eu tive que voltar com mais firmeza, né? Mas eu percebi que mudaram vários comportamentos, por exemplo, na alimentação, o Arthur tá completamente assim querendo comer o tempo inteiro. Ele fica pedindo a chave, mamãe, da despensa, fica atrás da chave. A chave da despensa agora é trancada. Então, esse foi uma mudança grande. E ele começou a ter alguns comportamentos disruptivos, assim, de raiva, né? De explosão. E essa explosão, quando acontece perto do Bernardo, sobra para o Bernardo. Então, é um puxão, é um beliscão, uma pancada, é um controle. Esses dias ele bateu o controle na cabeça do B, foi choro. Então, assim, eu percebo isso, né? Que a tolerância da convivência social para ele também já deu. Sabe? Virgínia, O Bernardo externalizou e ele não externalizou. Virgínia, Então, só pega a confirma. idade. O Arthur tá com 9 anos, é isso? Tem o Ícaro, né? Que é o meu rapaz que é mais velho, que tem 24. Aí tem o Bernardo, que vai fazer 12 anos agora, no mês de julho. E o Arthur faz 10 em outubro. Ele tem 9 anos. Então, assim, eu tô conseguindo ainda manter uma rotina, não como antes, porque ele realmente está muito menos engajado. E eu também voltei aos atendimentos, né? Mas assim, ele perdeu algumas coisas no comportamento, mas ele ganhou outras tantas, em matéria de autonomia, de A gente ia entrar nisso mesmo. A gente queria saber, até porque amanhã, para quem não sabe, né, amanhã é dia 18 de junho, é dia do orgulho autista, né? Então, eu queria muito que você relatasse isso, porque a gente sabe que realmente, como você já colocou bem, aí que tem algumas, vamos dizer assim, algumas dificuldades dessa rotina, né? Até por conta do tempo, né? Da duração dessa pandemia, né? Mas a gente sabe também que os relatos são inúmeros de outras famílias de conquistas, né? E eu acho que a gente precisa celebrar essas conquistas e falar para as pessoas o potencial que nossos filhos têm, né? Que muitas pessoas não sabem, né? Eu descobri todo o meu potencial terapêutico. Eu fiquei muito. Família aqui, viu?
Fiquei muito com a terapeuta, assim, adorei a experiência, assim, de poder ensinar para ele. E foi muito legal porque, assim, teve um conteúdo pedagógico que até então eu nunca tinha experimentado com ele, porque a gente sempre trabalha muito a questão da linguagem, a questão da arte, mas eu não tinha trabalhado um conteúdo pedagógico. E a gente desafiou o Arthur a fazer contas de armar. Assim, ele pegava um número tipo 25 mais 32. Então, para ele entender o que era dezena, o que era unidade, passar aquilo para armar a conta e fazer a soma. Só que eu peguei esse conteúdo do zero. O Arthur só fazia soma com os dedinhos, né? E aí as meninas, você vai comprar o material dourado, você vai apresentar assim. Meu Deus, ele não vai aprender, gente. Isso é muito difícil. Como é que eu vou ensinar pro Arthur que uma dezena é 10? Que uma dezena é aquela madeirinha lá do material dourado? Ele não vai aprender nunca. Gente, ele aprendeu no primeiro dia. Aí eu fiquei encantada com aquilo, com o potencial que ele tinha. E em uma semana, em 2 semanas, ele estava dando show na soma, armando lindo, a letra linda, e as meninas encantadas, e os terapeutas, meu Deus, que lindo, como ele aprendeu rápido. Então, isso também melhora muito a nossa relação e a nossa positividade em relação a isso. Porque a gente começa a perceber quanto de potencial as nossas crianças têm. Quanta capacidade eles têm de aprender. Essa semana a fono dele, que tá até aí, eu não sei se a fono maravilhosa dele tá aí, a Janaína. Janaína, dá um oi aí se tu estiver na live. A Janaína, eu sou apaixonada por ela. Ela cria cada coisa linda de programa para ele. Aí essa semana ela mandou um programa de rima. Eu mostrava a palavra, Arthur, caracol rima com... Aí ele tinha que pegar no meio das palavras uma palavra que rimasse com caracol. Gente, ele faz numa rapidez. Caracol rima com anzol. Chinelo rima com martelo. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, você vai descobrindo todos os potenciais da criança e vai criando um encantamento pela criança. Eu tenho muito orgulho, sim, viu, do meu filho. Eu sou mãe besta, orgulhosíssima de tudo que ele consegue, de tudo que ele consegue superar, de todas as vezes que eu mesma não acreditei que ele fosse capaz e ele foi lá e disse para mim, eu sou capaz sim, mas você primeiro tem que acreditar que eu sou. É verdade. Não, aqui também a gente está comprovando aqui muitas evoluções, né? Curiosidade em relação à comida, coisas que eles não aceitavam de jeito nenhum. Atividades com massinha, com a moeba. Eu mesma, a moeba, não gosto de jeito nenhum. Só para explicar, porque nem todo mundo que está na live pode saber do que pode vir acompanhando o espectro, né? Então tem a questão da disfunção sensorial, né, Virgínia? Você aí pode dar essa aula depois, no outro momento. Mas Pedro e Lia, os dois têm disfunção. Então, antes de começar a pandemia, a moeba nem pensar, massinha de forma nenhuma. E hoje eles já estão manuseando, já estão procurando e até servindo como reforçador para eles, entendeu, Virginia? Então, assim, coisas que a gente não imaginava que na condução aqui nossa, né, a 4 mãos com os terapeutas, que eles iam trazer tantos ganhos, tantas conquistas para nos deixar orgulhosos nesse período. Então, são inúmeras evoluções e eu acho que também a gente teve a oportunidade, né, que a gente entrega nossos filhos lá e a gente não acaba não conseguindo vivenciar aquilo, até para valorizar mais ainda aquele trabalho que é feito, né, lá nos institutos, nessas associações, onde os meninos fazem terapia, nas clínicas, né? E como é um trabalho, né, vamos dizer, de amor, de dedicação, né? E a gente tendo essa oportunidade de vivenciar isso aqui, a gente vê como realmente é prazeroso todas essas evoluções que a gente está vendo aqui no dia a dia, né? E nós temos um terapeuta mirim em casa que ele contribuiu muito. Participou muito de tudo, que é o Caio. Participou, né? Não, participa. Todas as aulas de educação física, praticamente a condução é do Caio. O Caio assim, ajuda muito. E pega o PEX, e vai lá e tenta aplicar o PEX. A Marina também, nossa mais velha nesse momento, agora que ela está de férias, ela também é o tempo todo estimulando, brincando. Então, assim, a família, né? A família tem um importante papel. Tanto a família ali, o núcleo ali, próximo, dentro de casa,
quanto os tios, primos, os avós, né? Eu hoje só tenho minha mãe, mas tem os tios avós, então todo mundo tem que entender um pouquinho esse mundo para quando a criança está numa festa de família, saber conduzir, né? Não se importar tanto com alguns comportamentos que às vezes as pessoas acabam se incomodando. Então, a família tem que estar toda envolvida para entender um pouco o que é que a criança está passando e poder contribuir também, poder ajudar, né? Porque senão fica também muito sobrecarregado sempre, né? É verdade. A gente precisa... Miriam, o Caio tem um fã-clube, viu? Todo mundo é apaixonado pelo Caio. Todo mundo queria ter um Caio na vida. Viu? Depois voltem os comentários e falam, ai, o Caio é tudo, o Caio é lindo, o Caio é maravilhoso, mas é isso tudo mesmo. É isso tudo mesmo. Ele tem uma conexão muito forte com as crianças e as crianças sabem, porque assim, as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade social imensa, assim, uma barreira social muito grande. Mas quando elas sentem que são aceitas integralmente, que são amadas integralmente, elas se entregam de corpo e alma. Eu não tenho nenhum problema social com os meus pacientes no consultório, nenhum. Porque eles sabem que quando eles entram lá, eles serão aceitos de forma integral em todos os seus papéis. Qualquer comportamento, qualquer jeito de lidar com a situação, qualquer dificuldade, se é rodando, se é girando, se é deitando no chão, se é abrindo a porta dos armários, eles vão encontrar sempre uma oportunidade de interação com esses comportamentos. Então, eles sabem tanto que eles acabam se entregando, né? E eu acho que é isso, as crianças, elas sentem. Então, com certeza, o Caio consegue coisas inimagináveis com a Lia e com o Pedro, porque o Caio realmente é uma criança iluminada. E graças a Deus, porque a gente sabe que quanto maior a nossa missão, maior é a quantidade de anjo que Deus envia para ajudar a gente, não é verdade? Porque nós é bom demais. É isso aí, tem muito anjo aqui que no dia a dia nos ajuda a equilibrar todos esses pratinhos, né? Com certeza. E outra coisa, a Renata estava aqui, pronto, a Renatinha acabou de falar aí, falando que tinha dificuldade de absorver todos os papéis. Renata, não é só você. Todos nós temos muita dificuldade em acertar esses papéis. Várias vezes na semana minha casa fica suja, o chão fica imundo, os banheiros ficam fedendo a xixi, certo? Vida real, tá bom? Então, tem dias que a gente pede comida, delivery, tem dias que os meninos comem o que tem aqui, porque tudo é questão de você estar organizado aqui dentro. Ah, dane-se, hoje eu vou pedir comida fora, não tenho como fazer, eu não tenho como sentar com o Arthur, fazer atividade pedagógica e ir para a cozinha fazer um almoço. Agora, no dia que eu não tô afim, no dia que o Arthur tá trabalhoso, eu digo, Arthur, hoje você vai ficar na TV e eu vou para a cozinha. Então, eu acho assim, que quanto menos a gente se cobra para ser essa multitarefa perfeita, menos doloroso é. Virgínia. Eu acho que não é a gente está cobrando a casa limpa, estimular os 3 filhos, acompanhar as tarefas dos 3 filhos e ainda tá linda e maravilhosa no final do dia e a casa impecável. Isso não existe. Eu chego aqui para mim... Vida real, gente. Não adianta. Virgínia. O Tasso, nesses 3 meses, ele sequer falou da casa. Eu digo, eu não aceito. Se você não pegar a vassoura e varrer e lavar o banheiro, eu não aceito que você diga que o banheiro tá sujo. O banheiro tá sujo, tá todo mundo vendo. Mas ele vai ficar aí até eu decidir que é hora de lavar. Virgínia, eu aqui pra mim, aqui, eu sou até apaixonada de que ela tá linda, né? Aí você tá linda. Aí ela diz, mas tô cansada. E aí, na hora que ela diz isso, eu sei que ela tá, porque ela não é uma pessoa de reclamar de nada. Então, ali eu já acalmo ali meu espírito, né? Já entendo ali, tento me colocar no lugar dela, porque eu sei que a mulher quer ser a super mãe, a gente também quer ser o super pai, mas não tem como a mãe. A mãe é a mãe, a gente sabe disso, né? E o que você está falando é a pura verdade, é a vida real mesmo. Ela existe e a gente precisa também apontar isso. Aqui não tem nenhum mundo fantástico de Bob, é a Disneylândia, que está todo mundo feliz, contente, todo dia é perfeito. Tem passar o dia inteiro estimulando, porque não tem criança que suporte passar o dia sendo estimulada. A criança precisa do ócio, precisa da TV, precisa não fazer nada, sabe?
Todo mundo gosta de estar diante da tela. Por que que a gente vai proibir os filhos da gente de estar no tablet? Eu não proíbo. Por que que a gente vai proibir dele colocar no YouTube e ver um desenho que ele gosta? Eu gosto, eu amo o YouTube. Se eu pudesse, eu passava o dia todo vendo vídeo no YouTube também. Virgínia, eu sou um dos teus maiores seguidores, né? Tu vê que eu te curto direto, quando tu entrou na clínica lá, eu tô ali, né? Naquele te acompanhando, né? E um dia desse eu vi uma live não, um vídeo lá que tu resolveu postar. Tu tinha acordado, tu tava a vida como ela é, né? Sem E maquiagem, sem mas maquiagem, estava linda. mas estava bem. Tava com a roupinha de academia como a Miriam faz. Aí, enfim, tu foi lá e deu o teu recado. Eu queria que tu aqui sobre a questão de como tu vê essa questão do retorno às aulas, qual foi a tua decisão em relação a isso, talvez alguém não tenha visto o vídeo, né? Como é que tu encara isso, enfim, fala isso aí pra gente, como foi isso aí? Eduardo, eu adorei você ter feito referência a isso, porque essa foi a intenção mesmo. Eu fiz aquele vídeo ali no meu jardim e eu disse, eu não vou me arrumar, eu vou ficar desse jeito para as pessoas saberem, porque é muito lindo você estar toda hora postando foto no Instagram belíssima, né? Mas aquela dali sou eu, com a pelezinha que tava lá cheia de olheira, toda manchadinha, os cabelinhos tava todo grande, cheio de cabelo branco. Mas aí eu disse, eu vou desse jeito, eu vou ficar desse jeito para as pessoas entenderem que isso aqui é vida real, que a gente não está em salão de beleza para ficar bonita, não. Depois da quarentena, tudo bem, mas que beleza ela perpassa por muitas coisas até chegar nesse nível, né? Então, assim, a questão da escola foi uma decisão pensada ao longo desses meses, desses 2 meses. E o que eu falei lá, e que realmente não vou voltar atrás, é a questão de que esse ano o Tutu não volta mais para a escola. Por que que a gente fez essa decisão, né? A gente tomou essa decisão porque para o Arthur é muito difícil a adaptação escolar. Sempre é como se fosse a primeira vez. Todas as vezes que ele vai retornar o semestre, ele tem muitos desafios sensoriais em relação à escola. Então, é muito desafiador para ele. Então, o que é que eu pensei? No próximo semestre, depois de uma quebra em 3, 4 meses fora da escola. Não sei se... Ai, gente, travou o vídeo. Travou? Pronto. Estão me ouvindo? Era que você estava me ouvindo. Então, assim, eu pensei, né? Se eu recolocar o Arthur a partir do semestre que vem e acontecer de um descontrole na questão dos casos, né, do Covid-19, o que é que vai acontecer? Uma nova... vai todo mundo preso de novo, vai todo mundo entrar em confinamento. E aí eu pensei, quantas vezes a gente vai precisar passar por esse retorno e essa quebra? Eu não sei. Então, como eu não sei, eu não vou submeter o Arthur a isso e ficar bancando financeiramente, enquanto isso, um dinheiro que eu não estou ganhando, né? Eu só ganho se eu trabalhar. Então, como eu não estou trabalhando da mesma forma que eu estava trabalhando antes, porque eu diminuí a quantidade de atendimentos, e o Tácito também diminuiu a quantidade de trabalho, então a gente teve que fazer algumas escolhas financeiras, né? Então, tirar da escola foi a primeira, dentre outras que a gente fez, mas foi a primeira, pensando não só na questão financeira, mas também nessa questão de readaptação. Coloca aí as crianças todas de máscara, o Arthur não vai pôr máscara. Tem que ir, mas tem que ficar passando álcool em gel direto. Se eu der um vidro de álcool em gel pro Tutu, é um por dia, porque ele adora passar álcool em gel nas mãos. Então, vai ter uma série de regras que para o Arthur são muito desafiadoras e provavelmente ele não vai aderir a essas ideias. Então, o fato da não adesão do Arthur também estar colocando em risco a coletividade a que ele pertence, que é a escola. Entenderam? Entendemos, sim. Eu sou uma profissional de saúde. Eu posso trazer o coronavírus para dentro da minha casa e eu posso pegar o meu filho e o meu filho vai lá para a escolinha dele, ele não vai usar máscara nem vai obedecer os comandos para evitar a disseminação do vírus. Então, eu também não estou pensando na coletividade quando eu mando meu filho para a escola, né? E aí eu pensei que se a gente tirasse esse ano e fizesse uma educação em casa, né? Focada na questão pedagógica. E aí eu estou fazendo já um outro projeto aqui para o segundo semestre, quando as coisas estiverem aparentemente mais controladas,
que é tirar um dia na semana para fazer passeios com ele, fazer vídeos sobre esse passeio, de tudo que a gente pode aproveitar e jogar no meu Instagram. Para as pessoas, nossa, o Arthur hoje foi passear de metrô. Como é passear de metrô com um autista? Ele tem carteirinha, eu pago. Para onde é que foi? Qual foi a estação que eu peguei? Qual foi a estação que eu desci? Então, fazer tipo como se fosse um vlog, né? Que chama, que é tipo um filminho que a gente faz dando dicas do que a gente fez com a criança. Então, eu tenho esse projeto para o segundo semestre, para fazer com ele, né? Exposição da criança, mamãe não gosta não, né? Ama. Não, mas vale muito a pena. Porque você está vendo a vida real, né? E eles têm que aprender, eles têm que ele tem que viver essa situação para ele poder, vamos dizer, se adaptar àquela realidade. Se a gente ficar com eles dentro de casa, eles não vão, né? Vão nunca se acostumar com a realidade. Então, dentro das possibilidades dele, ele conseguir conviver, participar e vivenciar essas experiências. Eu acho que a gente tem que permitir isso, né? Com certeza. A outra coisa também que eu queria muito que as pessoas entendessem é o conceito de aprender. Porque assim, a gente fica sempre nessa questão do ele vai regredir, ele vai desaprender. Gente, é impossível um ser humano desaprender. O ser humano está eternamente em aprendizagem. Porque a gente é um ser humano potente, então nós temos várias potencialidades. Quando a gente reduz a criança a uma terapia, a um atendimento pedagógico, a gente está reduzindo a potência humana que aquela criança é. Então, quando eu levo meu filho para uma praia, são inúmeros aprendizados. Quando eu levo meu filho para um museu, são inúmeras experiências. Quando eu levo meu filho para uma praça, para um local público, para andar de ônibus, para ir para uma loja que seja, de um jardim que seja para ele explorar as flores, as plantas. Então, eu acho que essa coisa de você atrelar o aprendizado do ser humano à questão escolar terapêutica é você reduzir quem o ser humano é. É reducionismo da humanidade. Então, assim, eu não vejo o Arthur desaprendendo porque ele vai passar 6 meses na escola. Muito pelo contrário, eu estou enxergando excelentes potenciais para ele, para a arte, para a convivência familiar, para a capacidade de se reinventar, porque também é uma aprendizagem, a capacidade de suportar a frustração de não fazer o que se quer, de não se ir para onde se quer. Então, eu acho que a gente tem que mudar primeiro a nossa mentalidade enquanto pais, de que a gente precisa entender que essas figurinhas são potências humanas, e potências humanas com um leque de possibilidades de aprendizagem. Do jeito que eles estão dentro de um espectro, existe também um espectro de possibilidades para cada um deles. Que não é só restrito à terapia, mesinha, sentado, fono e escola. De jeito nenhum, passa muito longe disso. E se as mães e os pais tivessem mais consciência disso, a gente viria menos mães angustiadas. Porque o que eu percebo são mães angustiadas. O meu filho precisa voltar para terapia. 3 meses que ele está em terapia e ele está desaprendendo e ele está com um comportamento assim, um comportamento desse jeito. O que é que a gente pode fazer? Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar, o que é que eu posso fazer? Meu filho está com aquela crise de agressividade. Hoje eu não vou fazer nada, vou botar o meu colchão na sala e vou pular no colchão com ele, vou rolar com ele, vou cortar papel, vou fazer recorte, vou fazer qualquer coisa que não seja... Eu acho que eu vou me conectar com ele, isso é o mais importante. Se nós não estivermos conectados, né, eu acho que é isso que a gente precisa buscar dos nossos filhos, porque é daí que a gente vai conquistar algo a mais com eles, mas o principal é estar conectado. É o que você diz, eu vou pular com ele ali. Se ele trocar com você ali, com certeza você está chegando num ganho. Tenho certeza que algum ganho afetivo, emocional, confiança. Vai estar sendo feliz por ter vivido aquele momento. Então, a pessoa comentou aqui que precisaria de orientação para pais. Aqui, ela colocou orientação aos pais e grupo de pais. Eu acho isso fundamental. Eu acho que sem você conseguir fazer um treinamento de pais, é muito difícil você trabalhar. Por quê? Porque existe inúmeras questões no autismo que a gente precisa conhecer a condição do autismo para poder trabalhar com ela. A gente não pode... Olha, se já é difícil você treinar
ensinar e educar uma criança fora do espectro, dentro do espectro, é tudo maximizado, né? Os desafios são maximizados. Então, eu acho que o treinamento parental era para ser o primeiro passo pós-diagnóstico. Com E certeza, assim, o treinamento parental, Eduardo, semestral, porque assim, olha, esse semestre vai ser assim, 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 essas possibilidades. Daqui a 6 meses a gente reavalia isso daqui, e aí a gente vai lançar um novo projeto para os próximos 6 meses. Eu acho que a gente ganharia muito, porque os pais criam muito expectativa em cima das terapias, quando, na verdade, 80% do tempo as crianças ficam com os pais. E assim, hoje, né, Virgínia, vamos dizer assim, os pais estão fazendo isso de uma forma meio forçada, porque a terapia, a maioria está em casa e você está tendo que fazer essa condução. Mas concordo com você plenamente que o ganho, as evoluções, essa sinergia, vamos dizer assim, essa conexão entre pai e filho seria muito mais assertiva com o treinamento parental, essa preparação dos pais para essa condução. Isso aí seria... E é tão incrível, essa questão do treinamento parental é tão, tão inacreditável, gente, que às vezes eu faço uma demonstração no consultório de um determinado condução de comportamento, e eu não sou especialista nisso, eu faço porque eu já estou convivendo com o espectro há muitos anos, né? Mas, assim, o que eu fico mais impressionada é que, às vezes, eu faço uma condução comportamental com uma criança e aí a mãe disse, nossa, mas ele fez direitinho com você, comigo ele não faz. Por que você conduziu de um jeito que eu nunca tinha parado para perceber, né? Eu já fiz muita visita à casa de amigos que receberam diagnóstico e vi, eu não sei por onde começar, eu ia lá, passava uma manhã, explicava, e eu percebia quanto as pessoas aprendiam com uma conversa. Eu já recebi casais na minha casa, já fui visitar casas, né? Inclusive, até eu visitei a última casa que eu fui, passei praticamente o dia observando as crianças e dando umas dicas, né, para a mãe. Era gêmeos também. 2 meninos. Desafio mas, bom. mas só que um estava em investigação, acabou que descartou o diagnóstico, e o outro realmente confirmou o diagnóstico. Mas muito interessante, porque o outro que não tem diagnóstico estava com leve atrasozinho de linguagem, mas aí assim, eu fui explicando para ela como é que ela poderia fazer para estimular, e assim, eles estão maravilhosos. Mas é isso. Quando a gente tem uma conversa, uma explicação, quando a gente indica livros, sites seguros, Instagram de associação, e agora com essas lives aí, todo o tempo ensinando para a gente um monte de coisa. Eu acho que é legal assim também essa questão dessa live, vamos dizer assim, de pais para mãe, de mãe para pais, assim, porque a gente acaba tendo uma troca, né, que às vezes quando essa oportunidade ela não acontece com muita frequência, né, de pais com pais, né? E assim, a gente sabe que eles têm todo o conhecimento, tem a vivência, mas o dia a dia, como você diz aí, a realidade a gente aqui sabe, né? Nós em casa tem algumas coisas que só em casa para a gente saber, né? E ou na rua, quando nós estamos com eles, né? Aquelas situações que a gente sabe que a gente passa, né? Então, acho que... Olha, eu só para contar, eu sou a contadora de casos. Qualquer dia eu vou escrever um livro do monte de causos que eu já passei com autismo. Um pai foi lá no consultório, maravilhoso, uma criança lindíssima, um pai, assim, super dedicado. Aí ele todo chateado, porque o menino já estava com 7 anos e usava fralda, né? Aí eu dei umas dicas de desfraude para ele, como era que tinha funcionado com o Arthur, né? Como era que tinha sido. Aí, tudo bem. Ele, doutor, pois agora eu estou incentivado, eu gostei das suas dicas, eu vou aplicar. Aí passou. Quando foi assim, com 1 mês, ele veio no meu direct no Instagram, né? Menina, ele fez. Olha, gente, eu chorei lendo o depoimento dele, né? Que tinha passado por diversos profissionais e não tinha conseguido o desfraude do filho dele. E que o desfraude tinha acontecido com uma conversa com uma mãe, que ele jamais imaginou que uma conversa com uma mãe fosse dar frutos para ele conseguir resolver uma questão super pendente, que foi a questão do desfraude. Então, essa coisa de experiência de mãe para mãe também é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Com certeza, Virgínia. Temos que valorizar sim, e eu concordo plenamente com o que você colocou aí. Eu acho que
que essa vivência... bateria. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Você está certíssima. Como é que está nosso tempo? Pois é, o nosso tempo parece que a gente estava perguntando aqui para a nossa equipe técnica. Marina e Caio, que nosso tempo está acabando. Aí a gente pode abrir outra live, continuar mais um pouquinho, se você tiver disponibilidade para isso, né? Então, era isso que eu estava cutucando aqui o Eduardo, que o tempo está acabando, vamos perguntar se ela pode, né? Pois então, vamos encerrar essa e começar logo outra, pode ser? Agora, quando a gente encerra essa, não fica salvo, mas tudo bem. Quem perdeu, perdeu. Vai dar certo aqui. A nossa equipe técnica está dizendo que vai dar certo. Vai dar certo. Vai continuar, viu, pessoal? Vai continuar. 2 minutinhos a gente volta. Só o tempo mesmo de salvar e a gente já volta. Não, ó, emenda, deixa cair, não salva não. Porque se você salvar essa, eles não dão oportunidade de salvar, não? A Marina disse que vai dar certo. Ah, minha filha, então a Marina disse... Certo, a gente vai começar outra, tá? Vai, Virgínia, eu vou seguir minha equipe técnica, viu, Virgínia? Aqui, minha equipe técnica está aqui me dizendo que vai dar tudo certo. Tu salvou.